Olá, meus drugues, peguem agora sua chacha de chai ou seu copo de moloco, prepare seus glases e seus ucos, que hoje nós vamos govoritar sobre um livro muito horror show. Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Essa estranheza na linguagem é uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção quando a gente começa a leitura aí do Laranja Mecânica, né? Esse livro foi escrito em 1959 e, juntamente com o Admirável Mundo Novo e com o 1984, ele é considerado uma das grandes distopias, das distopias clássicas. Só que, diferentemente desses outros livros, ele traz, além de focar num assunto mais específico do que os outros, né, que focam já na sociedade em geral, esse foca mais especificamente no tema da delinquência juvenil, e também ele se situa num período assim, bem mais próximo, a gente consegue perceber pela ambientação que é um período bem mais próximo da nossa realidade. E isso é assustador, porque os fatos narrados ali, em grande parte, a gente vê no nosso dia a dia. Basta aí assistir qualquer telejornal. A princípio, eu não pretendia ler esse livro. Eu já havia assistido o filme há muitos anos atrás, mas fui convidado pelos meus amigos Francis Marques Oliveira, do canal Universo Particular, e Alê Docena, do Portão Literário. Vou deixar linkado aí os canais deles para vocês também darem uma conferida. E foi um convite desse, a gente não tinha como recusar, né? E foi bastante interessante, embora não tenha sido uma leitura que me arrebatou, né? Não vou colocar esse livro como um dos melhores da vida, mas foi uma leitura bastante interessante e muito bacana ver esse outro, né, um outro ponto de vista, conhecer a obra original na qual o filme se baseou. O livro tem como personagem principal e narrador o Alex, que é um adolescente de 14, 15 anos, que é líder de uma gangue de jovens arruaceiros que saem todas as noites praticando todo tipo de ultraviolência. Eles roubam, assaltam, agridem, estupram e se divertem muito com isso. O livro é dividido em 3 partes. E na primeira parte nós somos apresentados então a esses personagens e vemos um pouco também de como é a vida do Alex fora da gangue, né? Conhecemos um pouco do apartamento, do local onde ele vive, ele mora com seus pais, é filho único e gosta muito de ouvir música, especialmente música clássica. E isso é um assunto também, uma característica bastante interessante do personagem, né? Porque um jovem, dado a atos tão violentos, e tem um gosto considerado, né, refinado. Ele é fã de Beethoven, especialmente da Nona Sinfonia. Só que numa dessas noites, ele tem um desentendimento com seus outros colegas, né? Porque eles não aceitam, eles questionam a autoridade dele para chefiá-los. E por conta desse desentendimento, eles acabam armando uma cilada para ele. Ele então é preso, é encaminhado mesmo para um presídio, é o mais jovem ali. E a segunda parte então do livro se passa nessa penitenciária, em que nós vemos o relacionamento entre os presos, né? Esse jovem tão novo junto com presos perigosos e como se forma ali aquele microcosmo, né? Aquela microsociedade, como é a interação entre eles, como eles lidam com os recém-chegados, como vão sendo conquistados os direitos de cada um ali, de dormir, de ter uma cama, de ter um confortozinho melhor que o outro. E isso é muito interessante, desperta também vários temas, né, para discussão. Ainda mais que volta e meia esse tema volta à tona sobre a maioridade civil e até que ponto é correto colocar um adolescente, um jovem infrator junto com bandidos perigosos. Se isso daí não vai ainda piorar a situação dele. Uma outra situação bastante interessante desse período que ele passa na prisão é que nós acompanhamos os pensamentos dele e nós vemos que ele não tem arrependimento nenhum, ele passa a se comportar
de forma bastante ordeira, passa a auxiliar o capelão ali da cadeia e passa a ler a Bíblia, mas a gente sabe que isso é tudo fingimento, esse bom comportamento dele é para diminuir sua pena, para ele ter a possibilidade de sair mais rápido. E aí, dentro da prisão, ele toma conhecimento de um novo método que está sendo implementado pelo governo para a recuperação desses jovens e se voluntaria, então, para experimentar esse método, o método Ludovico, que promete que vai liberar ele curado em apenas 15 dias. Então ele vê nisso a possibilidade de sair rapidamente da prisão e se candidata. O Alex então se submete a esse tratamento que é na verdade, uma domesticação dos seus instintos. Ele continua tendo os instintos violentos, mas o tratamento impede que ele leve adiante, que ele pratique qualquer ato de violência. E na terceira parte, então, ele é liberado e nós vemos ele de volta à sociedade e os efeitos que esse tratamento vai ter, né, nele, na vida dele, e também um questionamento bastante interessante dessa terceira parte seria exatamente a recuperação do detento, que supostamente está curado. Nós vemos como ele vai lidando com isso e ele acaba sendo utilizado com interesses políticos, tanto pelo governo, que exalta esse tratamento, quanto pelos radicais que lutam contra o governo, que veem nisso uma forma de opressão. Na época em que esse livro foi lançado, a Inglaterra vivia uma situação bastante complicada em relação à juventude mesmo, né? Porque existiam essas gangues rivais, existia muita violência juvenil. Aliás, até hoje a gente ainda vê nos jogos de futebol, né, que a juventude inglesa é bastante exaltada. Então, é um assunto que, apesar do livro ter sido escrito há tanto tempo, ele é bastante atual. Toda essa questão da violência, de como o Estado lida com isso, de como os políticos usam toda essa situação, né, a favor de si, de eleições, e como a sociedade lida com isso. Um detalhe interessante também desse livro são as gírias que o autor criou, baseadas aí numa mistura do inglês com o russo, e que ele criou todo um vocabulário específico para esses jovens. No final do livro tem um vocabulário, mas ele mesmo recomendava que esse vocabulário não fosse lido, e dá para ler perfeitamente, apesar da estranheza inicial. Depois você passa a ter uma familiaridade maior com esses termos e a leitura flui tranquilamente. É muito difícil a gente falar do livro Laranja Mecânica sem mencionar o filme Laranja Mecânica, né, do Stanley Kubrick, que é um clássico do cinema, um dos melhores, sempre considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, e tão icônico que, na minha opinião, ele chegou inclusive a obliterar um pouco o livro, né? Existem poucos filmes que conseguem fazer isso, que se tornam assim, tão famosos, tão incorporados na cultura popular, que a pessoa até se esquece, né, do livro, e a obra cinematográfica consegue ser ainda melhor ou mais abrangente. Um outro caso que poderia ser citado aí, por exemplo, o Poderoso Chefão, que é infinitamente superior ao livro, o Psicose também, do Hitchcock, que também tem o livro, mas é inferior. E, na minha opinião, pelo menos, o Kubrick conseguiu aqui fazer uma obra tão sensacional quanto o livro. Logicamente, em grande parte, pela atuação do Malcolm McDowell, que se tornou icônica, né, famosa aí, inúmeras citações em todo tipo de mídia, e marcou profundamente a carreira aí do ator. Mas o que o Kubrick conseguiu, a meu ver, foi, além de fazer um filme bastante fiel à história, ele conseguiu, com todo o visual dele, que ele criou, criar essa marca, né, essa marca Laranja Mecânica nas nossas mentes.
O livro ele não ele é muito pouco descritivo e todo o visual que o Kubrick conseguiu criar, né, aquele visual é um visual bastante cafona, bastante estranho, muito colorido, muito plástico. É um filme assim bastante teatral, as atuações são teatrais, o uso da música clássica nas cenas de violência ficou assim uma coisa bastante interessante, as cenas ficaram bastante interessantes. No geral, é um filme que pode ser considerado até um pouco bizarro. E eu me lembrei que esse filme traz uma história interessante que pouca gente conhece hoje em dia, que ele foi lançado em 1971, mas no Brasil ele só foi liberado para exibição em 1978, pela ditadura, mas com bolinhas pretas cobrindo as cenas de nudez. As bolinhas acompanhavam os personagens. Então nós vemos por exemplo, uma atriz nua correndo de um lado para o outro pela tela e aquela bolinha preta acompanhando, logicamente, não perfeitamente. Então isso causava acessos de riso no pessoal que estava assistindo o filme, e só depois, alguns anos depois, é que o filme voltou a ser exibido nos cinemas brasileiros da forma original. E aí fica aí com um detalhe interessante, mais uma das bizarrices aí da nossa ditadura, da nossa censura. Mas mesmo sendo bastante fiel, o filme tem algumas diferenças em relação ao livro, especialmente na segunda parte, em que ele passa muito mais rápido sobre quase não fala sobre esse relacionamento do Alex com os outros presos. Ele foca mais na questão do tratamento em si. E o final também ele é diferente, mas isso não foi por conta do filme em si, do cineasta em si, porque o livro nos Estados Unidos o último capítulo foi excluído. E foi nessa versão americana que o Kubrick se baseou para fazer o filme. Então, na Inglaterra, ele tem um capítulo a mais, que depois, né, nas versões atuais, ele já passou a ser incorporado em todas as edições em todo o mundo. Mas ele é um capítulo em que o Alex tem um encontro. A partir desse encontro, ele passa a refletir mais sobre o que aconteceu com ele, sobre o rumo que ele quer dar à sua vida, que isso não tem no filme. O filme é mais pessimista nesse aspecto. Em resumo, então, foi uma leitura bastante interessante, são obras complementares, o filme e o livro. E é como eu disse, o filme, as imagens do filme já são tão icônicas, já estão tanto aí no inconsciente coletivo, que fica difícil você pegar esse livro e não se lembrar das cenas do filme. Mas vale a pena ter a experiência tanto de um quanto de outro e fazer essa comparação entre as duas mídias. Então, obrigado mais uma vez ao Frank e à Alê pelo convite. Espero que seja a primeira de muitas leituras conjuntas que faremos aí no futuro. E, no mais, os recadinhos de sempre. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.